Olá, queridos, bom dia para todos vocês, uma boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. E nessa tarde eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz assim a palavra do Senhor. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, aqui no capítulo de número 26, no versículo de número 39, o apóstolo que escreveu isso foi o apóstolo Mateus, e ele vai relatar um momento em que o Senhor Jesus vai fazer, creio eu, que uma das mais difíceis orações de todo o seu ministério, que é a oração a qual ele está se aproximando para cumprir o propósito pelo qual ele veio à terra, propósito a qual foi anunciado por milhares de profetas acerca da sua vinda, acerca da sua missão, que ele tinha um propósito de redimir os pecadores dos seus pecados, fazendo assim com que os pecadores voltassem a ter comunhão com Deus. Desde que o homem pecou, desde que o primeiro homem, por nome Adão, pecou no jardim do Éden, todos nós fomos afastados de Deus e da comunhão de Deus por causa dos nossos pecados. Então Jesus ele vem à terra com este propósito de trazer de novo a esperança e a solução que nos separava desta comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 14, versículo de número 6, que Jesus ele declara que ele é o caminho, ou seja, ele é a ponte que religou a aliança do homem com Deus. Nós estávamos afastados de Deus e Jesus, através do seu sacrifício, fez essa religação. É uma ponte, vamos dizer que Jesus ele é a ponte que nos liga a Deus, né? Todos nós sabemos que a ponte ela é um local onde foi feito por cima normalmente de um rio, a qual separava um lado do outro. E a ponte ela é criada para unir novamente aquele local que foi separado por causa do que passava por debaixo, né? Então, queridos irmãos, baseado nesse texto, eu vou estar lendo outros textos também durante rapidamente este vídeo, para trazer para vocês qual é o real propósito do vídeo nesse dia. Eu quero compartilhar com vocês nesse dia de hoje acerca de quando Deus não responde conforme a nossa vontade. Repetindo, quando Deus não responde conforme a nossa vontade ou a vontade das nossas orações. Nós entendemos muitas das vezes de forma errada que oração é algo para pedir a Deus alguma coisa que nós precisamos. De fato, oração ela é uma conversa, é uma comunhão com o Criador que nós temos. Mas muitas pessoas confundem oração como balcão de pedidos. Eu vou orar porque ela é um balcão que eu vou pedir a Deus aquilo que eu preciso para saciar a minha vontade. E na verdade não é. A oração, ela na verdade tem um propósito de nós termos comunhão com Deus e termos intimidade com Ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós vemos aqui que, mais uma vez, Mateus, ele deixa bem claro que as coisas mais importantes na nossa comunhão com Deus é buscar o reino dos céus e a sua justiça. E automaticamente, buscando o reino dos céus e buscando a justiça de Deus,
as outras coisas. O que é as outras coisas? O emprego, o casamento, a saúde, a prosperidade e diversas coisas serão acrescentadas gradativamente conforme você busca o reino de Deus e conforme você busca a justiça de Deus. Então, queridos irmãos, o que nós vamos ver aqui é que a oração, muitas das vezes nós vamos fazer ela e nós não teremos a resposta de imediato e às vezes não vamos nem receber uma resposta com respeito àquilo que nós pedimos em nossa oração. Nós vemos em Mateus capítulo 26, versículo de número 39, que o Senhor Jesus estava se preparando para o momento em que ele haveria de morrer, de ser crucificado, e ele por antemão começa a sentir desespero, medo pelo que o esperava. Como qualquer ser humano, o fato de Jesus ser Deus, ele também era homem na terra, mas ele sentiu medo, porque qual é a pessoa que não tem medo se sua vida está em risco? Não é verdade? Então Jesus ele sente medo e há uma diferença muito grande entre medo e covardia. O covarde, ele além de sentir medo, ele foge do propósito que ele deveria cumprir. O que tem medo, não. O que tem medo, ele tem medo, mas ele enfrenta o seu desafio, porque o seu medo não justifica a desistência do propósito a qual ele tem que cumprir. Entenda bem, medo é uma coisa, covardia é outra coisa. O covarde, ele abandona tudo. Aquele que tem medo, ele mesmo com medo, ele enfrenta os seus desafios, por causa que o seu medo não pode ser maior do que o seu desafio, mesmo que o seu medo venha realmente acontecer com ele, mas ele diz, eu tentei cumprir o meu propósito, não fugi por causa do meu medo. Então, querido, ter medo é comum, ter medo mostra que você é ser humano, isso não é errado. Você não pode ser covarde e fugir dos seus desafios. Então Jesus está com medo do que esperava e ele faz uma oração. Como todos nós já fizemos essa oração, eu já fiz, você talvez está fazendo. Jesus faz uma oração dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, se possível, não permita que eu faça, não tenha que passar por isso. Ele demonstra ali na sua oração que ele tinha medo do que o esperava. Mas ao mesmo tempo que ele tinha medo, ele reconhece que a vontade de Deus é que tinha que predominar, que a vontade de Deus, a vontade do seu Pai, é que deveria permanecer inabalável e superior à sua vontade. Quanto de nós, querido, muitas das vezes queremos que prevaleça as nossas vontades, os nossos medos, os nossos pedidos, do que a real vontade de Deus. Jesus declara, Senhor, se possível, não permita que eu passe pelo que eu tenho que passar. Mas se isso também não for possível, se a tua vontade for que eu enfrente o que tenho que passar, cumpra-se a tua vontade, que a tua vontade prevaleça sobre a minha, que a tua vontade prevaleça sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos, que os teus propósitos, que são infinitamente maiores do que o meu, se realizem. Queridos irmãos, quantos de nós, muitas das vezes, fazemos oração tão egoísta? Eu quero, eu preciso, eu necessito, e não nos importamos com a real vontade e desejo do que Deus quer fazer. Muitas das vezes os seus pedidos, muitas das vezes as suas vontades não estão ligadas aos desejos e às vontades de Deus para a nossa vida naquele momento. Mas muitas das vezes a gente quer que nossa vontade prevaleça. E nem sempre as nossas vontades são verdadeiramente boas para a nossa vida. Às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente desanima até da fé, até diz para Deus que Deus foi injusto por não te abençoar, quando na verdade a gente não sabe o que é que está pedindo. A Bíblia diz no livro de Tiago que muitas das vezes Deus ele não atende às nossas orações porque nós pedimos mal. Pedimos de forma egoísta para nossas próprias vontades, ou seja, para satisfazer o nosso ego,
para satisfazer muitas das vezes a nossa vontade humana de ter, de mostrar que tem, e não é essa a real vontade. Tudo que a gente tem, tudo que Deus nos dá, tem um propósito, querido, não somente para a nossa vida, mas para a vida das pessoas, da nossa família, de outras pessoas que você pode ajudar. E quando Deus vê que isso que nós estamos pedindo não tem propósito nenhum, primeiramente, de glorificar o nome dele, pode ter certeza que Deus ele não vai permitir que isso aconteça. A Bíblia Sagrada vai dizer também, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8, versículo 9, olha o que diz a palavra do Senhor. Quem está falando agora é o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer o seguinte: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo, ele fez uma oração, não uma única vez. Ele deixa claro que por 3 vezes ele fez essa oração, pedindo a Deus que Deus tirasse dele um espinho. Até hoje, muitos estudiosos da palavra de Deus, de grandes experiências, pesquisadores, leitores de várias línguas e várias traduções da palavra de Deus, entram em vários choques do que Paulo estava se referindo quando ele fala sobre espinho da carne. Uns falam que era enfermidade, outros falam que era alguma debilidade, algum pecado, alguma fraqueza que Paulo tinha, mas não tem uma clareza sobre o que de fato é. O fato é que Paulo declara que ele fez uma oração durante 3 vezes pelo mesmo pedido, rogando a Deus que tirasse isso dele. Então Paulo vai declarar que este problema, esse espinho, que ele usa o termo espinho, tem causado grande problema no seu ministério e muitas das vezes tem até lhe causado algumas limitações, de não cumprir com mais profundidade o propósito do ministério que ele havia recebido de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que ele vai orar durante 3 vezes pelo mesmo pedido, dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai falar com ele e dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, não vou tirar esse espinho da sua carne. Você vai ter que aprender a conviver com esse espinho, vencer ele no seu dia a dia e glorificar o meu nome, porque eu vejo através desse espinho na sua vida uma forma do meu nome ser glorificado. Quando Paulo percebe que aquele espinho na carne, na verdade, estava doendo nele, mas o nome do Senhor estava sendo glorificado, Paulo diz: eu me alegro. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Olha o que ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando ele descobre, quando ele ouve que o Senhor Jesus estava sendo glorificado através daquele espinho na sua vida, ele entende: eu vou me alegrar, eu vou me regozijar. Eu sei que ele não vai tirar esse espinho na minha vida, mas esse espinho está fazendo com que o nome dele seja glorificado, que mais almas sejam alcançadas, que o nome dele seja alcançado em outras nações. Então eu vou me alegrar. Eu sei que para você que vai ouvir esse vídeo, que talvez ainda não entenda essa visão, mas logo o nome de Jesus você vai entender, talvez esteja causando uma confusão. Como assim? Que Deus é esse que sente prazer que os seus filhos sintam dores, não tira dos seus filhos as suas dores e se glorifica por isso, e os seus filhos se alegram em sentir dor por causa do nome desse Deus que ele serve? De fato, cria uma grande confusão em nossa mente, mas só quem de fato entende o propósito pelo qual nós fomos chamados. Querido, nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. E se Cristo, que é o nosso exemplo, que é o nosso Salvador,
padeceu tanto sofrimento nessa terra e mesmo assim cumpriu o seu propósito, glorificou a Deus em sua vida, porque eu farei diferente? Por que que eu vou fugir dos propósitos que Deus tem para mim, ainda que isso venha causar mal-estar ao meu corpo e muitas das vezes tristeza para mim? Por que eu vou fugir do propósito se Ele me salvou de uma eternidade perdida que não tem esperança? Tem muitas pessoas, querido, que morreram sem Jesus, que gostariam de ter a oportunidade de dar a sua vida por Ele, para que assim a sua vida eterna fosse preservada. Então aqui, querido, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: não temam, ou seja, não tenham medo dos homens que matam somente a carne, mas temam a Deus, que Ele tem poder para destruir a carne e também lançar a alma no inferno. Não é Jesus dizendo que nós devemos ter pavor de Deus, não. É por nós entendermos a grandeza deste Deus. Ele é poderoso, Ele é soberano, os seus planos não têm como ser frustrados por nada e nem por ninguém. Se você está passando por algum momento em que você está dizendo assim: ah, Deus está sendo injusto, Deus não está sendo injusto, não, querido. Deus tem um propósito maior para cumprir com o que você está passando agora. Esta luta, esse espinho, como é que eu posso usar a expressão? Esse tipo de dificuldade que você está passando, essa dor, essa angústia, tem um propósito maior. Não é porque Deus não quer ouvir tua oração, não é porque Deus não quer saber dos teus sofrimentos, absolutamente não. Deus se importa, mas tem um propósito maior para isso. E esse propósito precisa ser cumprido, mesmo que você precise estar chorando neste momento, mesmo que você possa estar sentindo dor nesse momento. O propósito tem que acontecer, mas ele vai se realizar da maneira que Deus estabeleceu. Para fecharmos, a Bíblia diz que quando o amigo de Jesus, da família de Jesus, por nome Lázaro, ele morre, os seus discípulos vão com Jesus até Betânia, e muitos questionam: era amigo dele, por que ele não ressuscitou? Por que ele não veio antes do amigo morrer? E o Senhor disse: essa doença, ela tem um propósito. Essa morte tem um propósito, que é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o amigo Lázaro de Jesus morreu, foi sepultado, mas Jesus foi lá e ressuscitou. E todas as pessoas que viram Lázaro ressuscitar, viram aquele milagre, glorificaram a Deus, porque tudo que acontece na nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins, tem um propósito, que é de glorificar o nome do Senhor, para que as outras pessoas sejam alcançadas pelo que Deus fez e fará na nossa vida. Então, querido, até a dor que você está sentindo, até esse não que você está recebendo de Deus nesse momento, receba Ele com bênçãos, com alegria, com satisfação, porque coisas maiores Deus vai fazer na sua vida e através de você. Essa dor, esse sofrimento não é o cenário final de Deus para a sua vida. Deus vai fazer coisas maiores para você, para a sua casa, mas mesmo que você precise chorar neste momento, chore, mas se alegre, porque o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida. Não somente a sua vida vai ser alcançada pelas bênçãos de Deus, mas outros também, através de você, através do propósito que você está passando, será alcançado pelo poder, pela salvação e pela graça de Deus. Que o Senhor te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus.